Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto. Estou aqui com Elry Costa para mais um Papo Apô. Papo Apô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outro por qualquer. Aporta aqui que esse podcast é feito para você. Se você gostar, pode contribuir com a gente pelo Pix, contato@papapô@gmail.com. Assim você estará criando trabalhos para jovens mulheres e apoiando pessoas que cuidam de animais abandonados pelas ruas de nossa cidade. Um assunto que chamou muita atenção das pessoas no primeiro episódio foi aquela história do Elry complicada de ter que sair de um restaurante e tal. Ele vai contar pra gente agora, inclusive porque é nutricionista, os cuidados que a gente deve ter com a nossa alimentação quando a gente viaja. O conceito de alimentação saudável é muito amplo. Então, o que é alimentação saudável quando a gente viaja, Elry? Olá, Vera. E olá, pessoas. Gostaria de agradecer ao convite, Vera, desse programa, de poder compartilhar um pouco do que eu sei, né, um pouco da minha experiência e um pouco da história de viagem que eu contei no Papo Apô passado. Então, antes de responder a tua pergunta sobre o que é alimentação saudável e o quanto é importante a gente pensar em ter uma alimentação saudável nas viagens, eu vou contextualizar com a história que não deu para explanar de maneira mais ampla do Papo Apô passado. A gente tinha acordado super tarde, tomado café da manhã e a gente saiu do hotel para resolver algumas coisas, e quando a gente voltou para o hotel, a gente voltou pensando em comer alguma coisa. Aí uma das minhas amigas disse que conhecia um restaurante, que era um restaurante próximo da praia e que daria certo a gente ir para lá. A gente foi para lá, era mais de 2 horas da tarde, né? Era, sei lá, 2h30, por aí. E era um restaurante que você atravessava o restaurante e os fundos do restaurante eram exatamente para a praia. Então tinha umas mesas com guarda-sol, umas cadeiras de tomar banho de sol, e a gente ficou por ali, na parte de trás que dava de frente para o mar. Então a gente pediu os nossos almoços, cada um pediu o seu prato e tudo mais, e esse meu amigo pediu um prato para ele. Eu estava longe desse meu amigo, e eu acho que ele estava tão empolgado conversando que ele não sentiu o cheiro, de fato, né, da comida, e ele começou a comer, enfim. Até que eu me levantei e me aproximei dele, e quando me aproximei dele, eu senti um cheiro muito forte. E aí eu disse: olha, tua comida está estragada. Ele disse: tá. Eu disse: tenho certeza que tá, porque o odor estava realmente muito forte. Quando eu percebi isso, a primeira coisa que eu fiz foi alertar o garçom, né? Então eu chamei o garçom, alertei, ele realmente pegou, sentiu o cheiro e disse: realmente tá com um cheiro meio ruim, eu vou trocar. E eu disse: não precisa trocar. E eu fui começar a conversar com ele, falando sobre a importância, né, de essa comida estar sendo bem armazenada, né, de não chegar uma comida estragada para o cliente e tudo mais. Os meus amigos acham um porre eu fazer isso, né, eu falar sobre essas coisas, mas é a minha profissão, né, faz parte da minha experiência enquanto nutricionista. E aí eu comecei a conversar com o garçom e disse: não, acho que não precisa, né? Meu amigo também disse que não queria comer mais, enfim. E aí ficou com medo de ter alguma coisa e tudo mais. A gente entrou no carro, a gente voltou. Uma das minhas amigas é farmacêutica, então ela foi numa farmácia, né, comprou alguma coisa caso meu amigo passasse mal. A coisa que mais me impressionou nessa história foi justamente esse rapaz não sentir o cheiro da comida estragada, porque o que a gente diz sempre em nutrição, né, que a comida mais perigosa é justamente aquela que não está com mau cheiro, que é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção também. Às vezes a gente pensa que a comida está ótima, né, e ela está toda contaminada. Essa história toda, né, fica pra gente pensar a respeito de que é bom a gente sempre estar atento àquilo que a gente come em viagem. E aí agora, respondendo a tua pergunta, Vera, sobre o que seria alimentação saudável, eu vou trazer um conceito que vem lá do glossário temático de alimentação e nutrição, né? A gente consegue encontrar ali, que é um conceito muito caro para a nutrição, que é o conceito de alimentação saudável. Lá no glossário temático, a gente tem que alimentação saudável
ela é uma alimentação que ela atende não somente às necessidades biológicas, mas às necessidades sociais dos indivíduos, às necessidades culturais desses indivíduos e outras necessidades também. E aí, quando a gente pensa nesse termo e quando a gente pensa nessa amplitude, lá também tem dizendo que toda alimentação saudável ela deve ser acessível para as pessoas, né, física, né, e financeiramente falando. Ela deve ser uma alimentação saborosa, ela deve ser uma alimentação variada, colorida, harmônica e segura do ponto de vista sanitário. Então, o que a gente viu, né, nesse processo dessa minha história é que por mais que a gente tivesse uma alimentação ali, né, do ponto de vista da nutrição equilibrada, saborosa, colorida, harmônica, ela não estava segura, porque o meu amigo ele estava consumindo um alimento que poderia ter um risco de contaminação. Então, quando a gente vai viajar, e principalmente quando a gente viaja para um lugar muito distante do nosso estado e da nossa cultura alimentar, ou quando a gente viaja até para outro país, a gente acaba meio que sem saber o que se alimentar e confiando, né, no que está sendo servido para a gente, sem perceber talvez dos perigos que aquilo possa trazer. Quando a gente viaja, a gente precisa ter sempre esse olhar atento a respeito de qual é o estabelecimento, onde é que eu estou consumindo, como ele está sendo feito, eu conheço os ingredientes, porque é a partir desse conhecimento dos ingredientes que a gente vai poder, né, prever mais ou menos qual seria o risco que a gente vai estar ao consumir aquele produto. Então, no caso do meu amigo, a preparação que ele tinha consumido era um arroz à grega. Então, no arroz à grega vai presunto. E aí ele tinha, né, presunto lá, que é um alimento extremamente perecível, é um alimento que precisa estar refrigerado e é um alimento que ele tem uma perecibilidade muito maior. Então, o risco de contaminação desse tipo de alimento é muito maior. Até porque, como eu disse para vocês, a gente tinha consumido isso por volta das 4 horas da tarde. Então, por mais que o arroz tivesse sido feito e tivesse fresco, sei lá, de 11 horas ou meio-dia, quando ele tivesse sido produzido, já era 4 horas da tarde e se ele não tivesse exposto num ambiente refrigerado ou com temperatura adequada, que foi o caso provavelmente, ele se estragaria. E aí a gente precisa sempre pensar que quando a gente vai viajar, a gente precisa manter uma boa alimentação, dentro, óbvio, dos nossos padrões, daquilo que a gente conhece, né, das nossas condições financeiras e tudo mais. Quando pensamos em viagem, surgem muitas histórias parecidas com essa que relatei, em que há a ocorrência do que a gente chama dentro da literatura médica de gastroenterite. Essas gastroenterites, elas são mais conhecidas como infecção intestinal. E aí por isso a gente deve ter alguns cuidados especiais quando a gente está falando sobre viagem e alimentação. Há 2 tipos de situação de viagem que requer atitudes distintas em relação à comida que a gente vai consumir. A primeira é sobre as viagens que são mais curtas, né? Então eu vou para uma praia que fica em outra cidade, eu vou para uma cachoeira que também fica em outra cidade, mas eu quero levar comida de casa, porque lá são locais que eu não tenho, né, muitas opções de comida e muitas vezes nem vai ter essas opções de coisas para poder se alimentar e eu acabo levando comida de casa. A outra situação, ela vai dizer respeito às viagens que são mais longas. São viagens que a gente sai do nosso território, que a gente vai para um outro território, de uma outra cultura, que muitas vezes pode ser até uma cultura muito distinta da nossa, que a gente acaba dependendo desse outro espaço para a gente poder se alimentar. No caso das viagens mais curtas, a primeira coisa que precisamos pensar é que não temos disponível refrigeração, ou quando muito temos apenas um cooler com gelo ou uma bolsa térmica. Então com isso precisamos pensar que os alimentos mais seguros para levarmos sejam aqueles alimentos que não dependam de uma temperatura constante ou uma temperatura fria. O ideal seria levar água, sempre, e alimentos frescos, como as frutas, que elas não vão depender necessariamente de refrigeração. Banana, maçã, uva, tangerina, pera são alguns desses exemplos. O cuidado requerido unicamente será o de higienização. A gente pode higienizar as frutas antes, armazená-las e guardá-las de maneira adequada, e a gente vai poder consumir essas frutas não tendo essa preocupação com a higienização, porque a gente já fez antes do consumo. Outra opção para essas viagens mais curtas seriam levar alimentos secos, alimentos com menor teor de água, como biscoitos, água e sal, biscoito de polvilho, frutas secas, como as castanhas, uvas passas, damasco, amêndoas, são opções que a gente também pode levar e que tem uma segurança maior. Os alimentos desidratados, como chips de batata, chips de fruta, também são outras opções super interessantes. Esses alimentos que eu citei agora, eles são alimentos que têm uma baixa umidade, com isso eles vão demorar a se estragar. Agora, pensando na segunda situação, temos que ter alguns cuidados distintos. Como mencionei, estamos em um espaço muito diferente daquele que a gente está acostumado.
que geralmente tem uma cultura alimentar bem diferente da nossa, tanto em relação aos alimentos quanto em relação ao modo de preparo desses alimentos. Os cuidados que temos que ter, eles são relacionados a outros aspectos. A primeira coisa que a gente deve pensar é que a gente deve sempre evitar alimentos crus ou mal passados e sempre preferir os alimentos que são cozidos. Isso porque os alimentos crus e mal passados, dependendo do estabelecimento, pode comportar um risco maior, um risco potencial de desenvolver algum tipo de DTA, seria alguma doença transmitida por alimentos. Quando a gente come em um estabelecimento pequeno, tipo uma barraquinha, um food truck, a gente precisa pensar que esse estabelecimento, ele é um estabelecimento que o risco ele pode ser um pouco maior. Então a gente precisa observar o movimento. Tem muita gente indo lá, tem muita gente comendo naquele espaço, geralmente é porque ele é um espaço de confiança. Afinal, ninguém é melhor do que um morador, do que um nativo para poder guiar a gente em relação às nossas escolhas. É importante também observar esse estabelecimento e todos os outros estabelecimentos. Olhar se eles estão em boas condições de estrutura, de limpeza, se existe uma pessoa única que manipula os alimentos, que ela não pegue dinheiro, nem outro tipo de material. Então isso é extremamente importante. No caso da história que eu contei, era um restaurante bom, era um restaurante conceituado, mas que infelizmente teve uma falha durante o processo e que chegou até a nossa mesa um alimento estragado. E como mencionei, sempre preferi alimentos quentes. Então é importante que a gente consuma alimentos quentes, porque o calor ele vai ser o grande responsável por eliminar boa parte das bactérias patogênicas, fazendo com que esse alimento ele seja um alimento mais próximo do seguro. Como podemos ouvir nesse relato que contei, é muito importante que possamos estar atentos aos locais em que vamos comer quando vamos viajar, a fim de evitar problemas indesejáveis durante a nossa viagem, como uma grande dor de barriga. Pensando nisso, Vera, nessas histórias sobre viagem e alimentação, eu gostaria de compartilhar um livro com vocês. Eu gostaria de compartilhar um livro no qual eu sou apaixonado, que é um livro de crônicas que se chama A Mesa Voadora. É um livro do escritor Luiz Fernando Veríssimo e que ele narra várias histórias extremamente engraçadas e cômicas sobre viagens e alimentação. Não necessariamente só sobre viagens e alimentação, ele também trata de outros temas, mas principalmente sobre viagem e alimentação, e são crônicas muito boas de se ler. Então, essa é a minha dica de leitura para os nossos ouvintes, até porque o Papapô não é só um podcast qualquer, mas é um podcast de muita cultura e cuidado com o outro. Assim, espero que vocês possam se deliciar com as crônicas desse autor, assim como eu me diverti muito lendo algum tempo atrás. Eita, Elry, uma dica dessa eu não deixo passar, Fui correndo aqui no Ler Livros e encontrei. Em Ler Livros tem esse livro que você indicou, do Luiz Fernando Veríssimo, e eu escolhi aqui uma crônica para contar. Água mineral, Fernando Veríssimo. Valtão chegou na roda com a notícia de que tinha largado todos os vícios. Como Valtão tinha mesmo todos os vícios, foi recebido com incredulidade barulhenta. Vai, as risadas, tá bom. Conta outra, Valtão. Mas Valtão estava sério. Para dramatizar sua nova disposição, pediu ao garçom: Alberico, uma mineral. Alberico hesitou. Servia a turma há 10, 12 anos e nunca ouviram um pedido igual. Talvez tivesse ouvido errado. Uma o quê? Uma mineral. Água mineral. Mineral. Alberico, de boca aberta. Na falta de precedentes, precisava de mais detalhes. Com ou sem gás? Valtão não respondeu em seguida. Ficou olhando para Alberico, como se a resposta estivesse em algum lugar do seu rosto. Estava decidido a largar todos os vícios, começando pela bebida. Era um homem novo, um homem que tomava mineral. Mas com ou sem gás? Sem, disse Valtão. Houve um murmúrio na mesa. O próprio Valtão se assustou com o que tinha dito. Água mineral sem gás era água pura. Ele queria água pura? Queria. Tinha que ser assim. Um corte limpo.
de todas as bebidas para a água pura. Estava certo. Como o Alberico continuasse na sua frente, em estado de choque, Valtão repetiu: 100. Mas quando o Alberico se virou para ir buscar a água, Valtão fraquejou. Talvez fosse melhor, chamou o Alberico de volta. Olha aí, traz com gás. E para os outros, racionalizou. Nessas coisas é melhor ir por etapas. O alívio na mesa foi evidente. Ninguém ali estava preparado para radicalismos. Não assim, não num fim de tarde de domingo. A água pura seria uma intrusa na mesa, um constrangimento. A virtude com gás era manejável, era recorrível. Com bolinhas ainda tinha papo. Então é isso, pessoal. Depois desse programa sobre alimentação e viagem, ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo Papo a Pô. Abraço. Um beijinho grande e até o próximo Papo a Pô. Papo a Pô é um projeto sem fins lucrativos nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Natália Araújo, que faz a coordenação digital e design de nosso Instagram. A Priscila Simas, que edita os vídeos em nosso YouTube, também é assistente de produção. A Hannah Neri, que é nossa editora freelancer, e o Júlio Lima, que é nosso assessor em assuntos musicais. A Fátima Araújo, Fernando Palhana, Gineta Amorim, o Elri Costa e eu, Vera Pinto, somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por minha conta. Se você puder e quiser contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contato@papapô@gmail.com. Fazendo isso, você estará ajudando a cobrir os nossos custos de produção e cuidando de animais abandonados, porque 30% do que você doa é para eles. Elri e eu fizemos o episódio de hoje com muito carinho, esperando que ele lhe seja útil nas próximas viagens. E você já sabe, viagem é o papo dessa temporada. Viagem de todo tipo, física, mental e espiritual. Se quiser viajar com a gente, é só escrever para nosso Instagram ou para o e-mail contato@papapô@gmail.com. Conta pra gente uma história de viagem tua, pessoa. Pode ser na tua voz, na nossa, e se você quiser a gente nem diz teu nome. O importante é ser uma boa história. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesaldo.org e da biblioteca de áudios do YouTube. A crônica de Luiz Fernando Veríssimo está disponível para leitura online no site Lê Livros. E você já sabe, se for viajar, mesmo que seja ali no boteco da esquina, vá de máscara, pessoa. O Papo a Pô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papo a Pô. 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 Papo a Pô, yes.